Glória a Deus. Eu tenho uma palavra para ministrar o teu coração nessa noite e eu espero que você receba em nome de Jesus. Eu tenho sido um observador durante esses anos todos de ministério e ao observar, nós começamos a receber da parte de Deus instrução e orientação. Primeiro para guardarmos o nosso próprio coração, mas depois também para que essa instrução ela possa trazer consciência, lucidez na vida dos amados. Então eu quero ler contigo um texto muito conhecido de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, diga, homem de Deus. Homem de Deus. Diga, homem de Deus. Tá difícil achar um, não é? Mas hoje vão se levantar vários aqui. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã, com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor. Ele tinha um roteiro aqui da cura, né? O cara nem crente é, mas ele tinha um roteiro aqui. Ele sairia, estaria com Naamã, Eliseu, né? Por-se-ia de pé, não podia ser sentado, né? Por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Meu Deus, que roteiro bonito, né? Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Amém, queridos? Essa história é bem conhecida. Quem já conhecia a história de Naamã? Levante a mão aí.
Naamã era um homem que tinha uma certa popularidade. Ele estava numa posição de honra. Naamã não era qualquer um. Naamã era um campeão, era um vencedor. Ele era chefe do exército da Síria. E ele havia trazido muitas vitórias com esse exército para a Síria. Então era um cara respeitado. Era um cara que tinha poder e autoridade militar. Naamã não era qualquer um. Porém, mesmo ele tendo todas essas divisas militares, ele estava leproso. A lepra, ela traz muitos significados na palavra. A lepra, quando Jesus fala da missão daqueles que iam pregar o evangelho, ele disse, olha, vocês vão curar os enfermos, vocês vão expulsar demônios, ressuscitar os mortos e limpar os leprosos. E por muito tempo eu pensei assim, mas limpar leprosos já não estava no curar enfermos? Mas a lepra que se traz aqui é a lepra que no original é tsarate, que significa muito mais do que uma doença na enfermidade. Na verdade, a tsarate era uma representação, uma manifestação do pecado que havia na vida da pessoa. Também, na lei de Moisés, havia algumas regras sobre a questão da tsarate, que poderia estar na pele, mas poderia estar na cama, poderia estar na casa da pessoa. Então, havia até algumas leis cerimoniais para resolver a questão do tsarate. Então, nós vemos que a lepra, na verdade, ela não escolhe quem ela vai estar, mas a pessoa que decide entrar por um caminho estranho, um caminho de afastamento, um caminho de pecado, muitas vezes pode acabar participando dessa lepra. E aqui no caso, Naamã, um homem muito poderoso, porém estava leproso. Era uma pessoa de poder e respeito, porém estava leproso. Mas a palavra diz que havia uma jovenzinha israelita que numa das missões de guerra foi trazida como escrava, e esta mulher, essa menina, servia na casa de Naamã, e ela disse, olha, se o meu senhor, ele estivesse em Israel, lá ele encontraria um profeta que o curaria. Então, ele olhou aquilo e pensou, bom, se tem um profeta lá que pode me curar, eu vou dar um jeito de ir lá. E ele fez todo aqui ele fez todo um processo aqui, falou com o rei da Síria, enviou cartas, enviou tesouros, talentos, enviou várias coisas. Mas chegando lá, o rei de Israel disse assim, não, aqui não, eu não tenho poder para fazer isso. Eu não tenho poder para fazer isso. Porém, Eliseu disse, olha, deixa aqui, deixa comigo. E vocês vão ver que tem um homem de Deus aqui que tem um profeta em Israel. E, de fato, havia profeta em Israel. Eliseu foi um profeta que tinha uma unção dobrada da unção de Elias. Amém? Elias, ele fez no seu ministério. Há controvérsias nesses números, mas o mais habitual é 7 grandes milagres. E Eliseu fez o dobro, 14 grandes milagres. Mas há controvérsias nesses números, porque alguns consideram algumas coisas como milagres, outros não. Ok? Mas, então, nós vemos aqui que Naamã, ele foi atrás da cura. Porque mesmo sendo um homem poderoso, ele estava enfermo. Ele estava acometido de uma exposição na sua própria pele. E nós vemos então que ele chega lá, diante dos homens que o levaram à frente da casa de Eliseu, e Eliseu diz assim, olha, Eliseu nem sai para cumprimentar. Ele diz assim, ó, manda o cara lá tomar 7 banhos ou dar 7 mergulhos no Jordão, que ele vai ficar curado. Você imagina a afronta que esse homem sentiu no coração. Mas só um pouquinho.
ele não se deu o trabalho de me receber. Eu sou um general de guerra. Eu sou um homem muito importante. Ele não se deu o trabalho de me receber. Ele me mandou um recado. E outra coisa, eu tinha toda uma expectativa na cabeça. Eu achei que ele sairia, que ele ficaria em pé, que ele estendesse a sua mão sobre a lepra, e aí fizesse lá uma palavra mágica, alguma coisa, uma oração, e a lepra sairia. O que esse cara está pensando? Então, nós vemos aqui uma relutância, preste atenção, uma relutância de Naamã em obedecer uma instrução simples, que era simplesmente dar 7 mergulhos no Jordão. Na verdade, o que acontece aqui é que a lepra, ela é uma manifestação na pele, mas muitas vezes a lepra tem mais a ver com o interior do que com o exterior. O problema deste homem não era só o problema na sua pele, mas era também uma coisa chamada orgulho. Diga, orgulho. Orgulho. Vai, você consegue, vamos lá. Orgulho. Agora junta as duas. Orgulho. Na verdade são 3 sílabas. Né? Naamã, ele tinha uma disfunção interior chamada orgulho. E nós vamos entender como é que o diabo ataca na mente das pessoas. Hoje. E nós vivemos numa sociedade que infelizmente está leprosa. Muita lepra aparecendo. Então, esse homem, ele recebe uma instrução, e aí os seus oficiais que estavam com ele dizem assim, olha, Naamã, se fosse algo difícil você faria. Mas como é algo simples, você não quer fazer. E ele argumenta e diz assim, mas tem rios lá, que são melhores que os rios de Israel. E eles dizem, mas o comando, a instrução simples, se você obedecê-la, ela vai gerar resultados. Sabe que a gente fala muito. Posso dar um spoiler do encontro com Deus? Posso? Então não vou dar. Mas eu vou dizer algo para vocês. Que muito sai do encontro com essa verdade no coração. Estava brincando, tá? Era só para ver a tua reação. Obediência gera. Obediência gera. E a desobediência? Maldição. Então, presta atenção. Será que eu consigo obedecer às coisas que eu não concordo? Será que eu consigo ter fé para obedecer um comando que não faz sentido para mim? Uma vez eu estava numa cruzada de milagres do Randy Clark. E ele entrou e começou a ministrar a palavra. Aí ele disse o seguinte, todo mundo que tiver problema no quadril, faz assim, dá 3 batidas no quadril. E agora a testa. Muitos que fizeram ficaram curados, na hora. Aí você pode dizer assim, mas, pastor, qual é a base bíblica para isso? A base bíblica é a obediência à voz profética. Será que nós temos condições de obedecer comandos simples, ou a nossa mente já está complexa, ou até complexada, que só coisas complexas vão funcionar para nós? Naamã aqui, ele tinha um problema, e o problema é que ele, por ser simples, ele rejeitou o simples, e a Bíblia diz claramente que nós não devemos desprezar os humildes começos. Nós não devemos desprezar aquilo que é humilde. Sabe por quê? Porque Deus dá graça aos humildes. Então a graça tem dono
A graça tem destinatário. Ela vem do Senhor, mas ela vai para quem? Para os humildes. Então, eu comecei a orar e entender isso, buscar no Senhor. Eu quero compartilhar algumas coisas em relação a isso com vocês. Onde é a origem do orgulho na vida de uma pessoa? Quantos líderes eu vi caindo? Quantas pessoas que eram homens de Deus, e até na Bíblia nós vemos homens de Deus, mas o orgulho entrou no coração, e parece que o coração virou de pedra, e aí desceu a lomba. Onde começa isso? Onde começa que Lúcifer, lá no céu, participando ali da glória de Deus com os anjos, ele permite que o coração dele seja tomado por isso. E aí, por causa disso, ele é destituído da posição que ele estava. E 1/3 dos anjos caem com ele, porque caíram no conto dele. E eu fico pensando, onde começa isso no homem? Onde começou isso em Naamã? E a resposta é clara. Uma das coisas que traz orgulho na vida do homem é posição, poder, sucesso. Essas coisas que o homem tanto corre atrás na terra, na verdade, são as coisas que mais derrubam o homem na terra. Naamã era uma pessoa de posição, ele tinha uma grande posição, ele tinha muito poder. E por causa da sua posição elevada, ele achou um absurdo a palavra do profeta. Talvez se fosse uma criancinha ou uma pessoa, um soldado raso, chegasse ali, o profeta mandou tu dar 7 mergulhos no Jordão, e ele, beleza, estou indo lá, quero curar a lepra, está tudo certo. Mas pelo fato de ele ser um homem importante, pelo fato de ele ter uma posição, de ele ter um cargo, de ele ter poder, de ele ter recurso, ali houve desprezo de um comando muito simples. Então, será que o reconhecimento, será que o desejo de ser louvado que Lúcifer tem, será que não é isso que acontece com o homem hoje ainda? O desejo de ser adulado. Deixa eu inverter a coisa um pouquinho aqui. Sabe que eu estava pensando sobre alguns discípulos que a gente vê, não aqui nessa igreja, em outra, né? Eventualmente em outro lugar, né? Acho que lá no Oriente Médio, bem longe daqui, né? Tem muitos discípulos que não querem ser discipulados, eles querem ser bajulados. E sabe o que é bajulação? É o líder, feito um bobo, correndo atrás de uma pessoa que não quer nada com nada. Tem muito discípulo que não quer ser discipulado, porque a pessoa que quer ser discipulada, ela quer ser corrigida, ela quer ser direcionada. Mas quando o orgulho entra, ela quer ser ovacionada. O pastor passou, nem me cumprimentou. Eu fiquei 1 mês sem ir na igreja, não me visitaram. Cara, isso existe ainda. Pelo amor de Deus. Alguém que quer ser carregado. Sabe, eu vou te dar um conselho, meu irmão. Se você quer ser carregado, quando tocar o chofar do Senhor, eu não vou carregar ninguém, eu vou subir ligeiro, viu? Então, te acostuma a andar com as tuas pernas, viu? Na fé. Porque quando tocar ali a trombeta, sabe a trombeta do anjo ali na nuvem? Arrebatamento da igreja, eu não vou parar para carregar ninguém, meu irmão. Então, aprende a caminhar no evangelho. Aprende a caminhar na fé. Mas tem discípulo que muitas vezes, por orgulho, gosta que o líder fique correndo atrás. Gosta de ser adulado. Não,
Não, meu líder, ele é meu bajulador, ele vai vir atrás de mim. Se ele não está me ligando muito, eu vou ficar uns 2 cultos sem ir para ver se ele me liga, para ver se ele faz um movimento lá, porque afinal de contas eu não sou discípulo, eu sou um carente de atenção, eu sou um carente de amor. Essas mentiras é que o diabo começa a colocar no coração dos discípulos e vai minando o seu entendimento. E aí quando o líder não cria aquele processo, aquela expectativa que Naamã criou, ele fica brabo. Mas como? Ele não me ligou, ninguém me visitou. E a conversa é sempre essa. Ninguém, né? Não é uma pessoa específica, é ninguém. Ninguém me visitou, ninguém me ligou, ninguém se interessou. Tu vê, ninguém. Gente, cai na real. Se você é discípulo de Cristo, Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga. Nós não vemos Jesus seguindo ninguém. Pelo contrário, nós somos seguidores de Cristo. Então, se você está esperando que os homens fiquem te adulando, te bajulando, sai dessa, meu irmão. Sai dessa que isso é furada. Isso aí é o diabo colocando engano na tua cabeça. Se você quer ser discipulado, você se apresenta. Você se nega, você toma a cruz e segue a Cristo e a autoridade que Deus colocou na tua vida para te ministrar. Quem está ouvindo, diga amém. Está entendendo? Amém? Então, o orgulho, ele nasce dessas coisas. Ele nasce dessa mentalidade de ser louvado, de ser reconhecido. E eu vejo quantas pessoas que se desviaram porque não foram reconhecidas. Aí alguém pode dizer, mas todo mundo precisa ser reconhecido, com certeza. Dentro de um código de honra, sim, todos nós precisamos ser reconhecidos dentro de um código de honra. Mas ser reconhecidos não significa que você vai ser um mendigo de honra, não significa que você vai ter uma alma tão ferida, uma alma tão doente. E quando eu vejo algumas coisas, eu digo, é mais uma alma ferida querendo se expressar. Se você realmente é discípulo de Cristo, você não espera que ninguém fique te bajulando. Você pega a sua cruz e vem junto com o rebanho. Amém? Você caminha no passo daquilo que está acontecendo, daquilo que Deus colocou. No caso, se você é dessa igreja, desse ministério, você caminha no passo daquilo que Deus está revelando nesse ministério. Se não é daqui, caminhe no passo daquilo que Deus está revelando no ministério que você foi plantado ou que você decidiu caminhar. Amém? Mas fora isso, você não fique nessa posição, ai, não me ligaram, não vieram me visitar, não fizeram. Sai dessa, meu irmão. Sai dessa. São expectativas, como Naamã teve, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas expectativas que vai deixando um orgulho crescer dentro. Agora eu não vou procurar, já que não vieram, eu não vou procurar mais. Não, agora eu não vou procurar, porque afinal de contas, olha só, já passou 3 semanas, não me procuraram. Então agora eu vou dar um gelo. Vou dar um gelo no pastor. Querido, você dá um gelo aqui, mas depois pode ficar quente lá. Então, se liga. Amém? Eu estou de boa, estou gelado. Mas, lá é quente. Então, anda, não seja carregado. Não tenha expectativa de ser carregado, meu irmão. Não tenha expectativa. Isso é meninice espiritual, ok? Isso também tem a ver com expectativas culturais, né? Que nós vemos aí muitas pessoas dissidentes de tudo que é lugar, que vai para uma igreja, aí ouve alguma coisa que não gosta, vou trocar de igreja. Aí vai para outra igreja, ouve uma coisa que não gosta, vou trocar de igreja. Aí, gente, não firma raiz. Agora, você quer prosperar no ministério, a Bíblia diz, ó, plantados na casa do Senhor, frutificarão. Então você precisa estar plantado na casa do Senhor, e a plantação não é algo que é rápido. Você lança a semente e aguarda vir a colheita.
Amém? Isso é algo que vai prosperar, como a Eneida falou, vai crescer com o tempo. Prosperidade é isso, é crescimento. Vai crescer com o tempo decorrido, né? Então, essas normas culturais da época de Naamã reforçavam essa coisa da idolatria do general, do homem de guerra, do comandante, do cara que era aquela autoridade, né? Hoje também, no meio da igreja, muitas vezes a gente entra numa cultura que nos faz, assim, ter orgulho. Alguns eu já vi, agora eu sou líder. Não é assim que se fala comigo agora. Agora que eu sou líder, tem um protocolo de acesso. Claro, você não vai desonrar, não vai desrespeitar. Gente, mas tira essa marra, que essa marra não fica com nada, viu? Isso aí não faz bem para o evangelho, isso não faz bem para a tua vida. Você entra no cenário de humildade, é isso que vai trazer a graça de Deus sobre você. Amém? Deus dá graça aos humildes, mas Ele rejeita o soberbo, Ele rejeita o orgulhoso. E nós estamos vendo aqui que a nossa sociedade moderna também promove esse orgulho e autoexaltação. Nós vemos que quem posta na rede social hoje não posta quando as coisas dão errado. Sabe aquele boleto que você não conseguiu pagar, você bota lá no Instagram, ó. Esse aqui venceu, galera, não consegui pagar. Não é verdade? Mas se você tiver um investimento lá, que você paga 50 mil de imposto, você bota lá, ó, estou pagando 50 mil de imposto esse mês aqui dos meus rendimentos, dos meus investimentos aqui. Aí muita gente posta, né? Quando a tua balança estoura o ponteiro, ninguém bota a foto da balança na internet. É ou não é? Mas quando dá aquela baixada, sabe, que você consegue correr atrás do prejuízo, aí você bota aquela roupinha que você não botava mais, tira foto no espelho, faz bico. Né? Tem gente que faz, né? Faz biquinho no espelho. Né? Mas não é ninguém aqui, é lá no outro lado do planeta, né? É lá num local remoto, num reino tão distante. Não é aqui em Porto Alegre. Então, geralmente, nós entramos nessa cultura aí de contar os louros na internet, de mostrar o nosso lado magnífico, como somos bons. Olha só, como as pessoas deveriam me admirar, porque eu sou admirável. Eu não tenho nada contra a internet, mas use a internet para pregar, meu irmão. Use a internet para dar testemunho e não para se autopromover. O testemunho da tua vida é legal você contar. É legal você testemunhar quando você deixou de ser catedral e virou templo do Espírito. É legal, mas não tente se promover. Amém? Agora, geralmente, nós vemos que essa cultura está entranhada. A cultura que desperta vaidade, orgulho. Uma coisa está ligada à outra. Eu preciso aparentar alguma coisa, eu preciso aparecer. Oh, Jesus, cura nossas vidas, né? E um dos sintomas de uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que já está com essa lepra dentro dela, um dos sintomas é desprezo pelas coisas simples. O apóstolo René uma vez falou, prosperar é fácil, o problema é manter a simplicidade, né? E eu acho que ele conseguiu, depois de bastante tempo, né, encontrar o caminho da simplicidade. Mas eu creio que prosperar, muitos prosperam. Agora, você continuar sendo uma pessoa simples, significa que você não despreza as coisas simples. E quando você guarda o seu coração e continua sendo simples, você vai tomar decisões diferentes de uma pessoa orgulhosa. Você vai tomar decisões diferentes de uma pessoa que é vaidosa. Você vai procurar ter um critério, um filtro diferente. E a palavra de Deus fala, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele o exaltará. Então, quando nós temos esse coração, nós vemos que a honra e o benefício vem do próprio Deus, a exaltação vem do próprio Deus. Não fique tentando se exaltar.
Deixa que ele faça na tua vida. Amém? Naamã, ele desprezou o comando simples de Eliseu e por pouco ele não perde o milagre dele. Imagina se hoje entrasse o Randy Clark aqui e dissesse assim, quem está endividado bate 3 vezes na carteira assim. Alguém vai dizer assim, não, mas isso é loucura, cara, não acredito nisso. Amém. Não precisa acreditar, mas não despreze o simples. Então isso vem, muitas vezes, confrontar a nossa fé. Ah, mas o que faz dar 3 tapas assim? Não faz nada. O que move é a obediência de você ter entendido o comando e ter feito. O que o Jordão fez na vida de Naamã? Nada. O que gerou resultado nele foi a obediência dele ido até o Jordão e dado 7 mergulhos. Essa ação por fé, essa obra de fé, foi que gerou o resultado. Mas quando nós deixamos de ser simples, nós queremos coisas complexas. Aí ele imagina, ele cria uma expectativa, ele cria um processo, que ele vai sair, vai ficar de pé, vai estender as mãos, vai fazer uma oração complexa, e aí alguma coisa vai acontecer. Né? Então, Deus está colocando soluções simples ao nosso redor o tempo todo para provar o nosso coração. E nós temos que estar atento a isso. Nós não podemos perder a simplicidade. Amém? Só que se nós tivermos um coração cheio de orgulho, nós corremos o risco de desprezar aquilo que é simples, aquilo que o próprio Deus está colocando do nosso lado. Amém, amém, queridos? Vocês estão entendendo? Então, a cura acontece no físico quando vem a cura no espírito também. A cura de Naamã aconteceu não somente no físico, mas primeiro Deus teve que tratar o interior dele. Olha, você vai sim dar 7 mergulhos. Se você não obedecer o profeta, não vai ter negócio para ti. Se você não obedecer o profeta, não vai ter milagre na tua vida, né? Jesus ensina uma lição tremenda de humildade também, quando Jesus decide lavar os pés dos seus discípulos. E ali ele deixa claro, e ele fala, vocês entenderam o que eu fiz aqui? Vocês vão ter que ser assim uns com os outros. Então, a maneira como nós manifestamos essa humildade vai mostrar o que realmente nós somos. Sabe que Deus às vezes me coloca em situações que eu preciso lembrar que eu preciso continuar sendo humilde. E Ele vai fazer isso contigo também. Porque o caminho natural da nossa carne é perder a humildade. Esse é o caminho natural. Mas Ele vai sempre colocar situações em que nós vamos ter que, de alguma maneira, lavar os pés dos nossos irmãos também. Dizendo, olha, eu continuo reconhecendo, né, servindo o meu irmão, né? E Deus vai usar esse tipo de coisa também para curar o orgulho em nossas vidas. Queridos, por que eu estou falando por isso, sobre orgulho hoje? Porque o orgulho, ele é algo velado que nasce no coração de muitos. E se não tratado, pode te derrubar. Já vi muitas pessoas começarem bem e terminarem mal. Porque não entenderam os sinais de Deus e permitiram que essas vaidades da vida entrassem no coração. Ficaram com o coração orgulhoso. E aí chegou num ponto que o orgulho, ele mesmo te derruba. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Deus vai resistir ao orgulhoso. Deus vai resistir àquele que é vaidoso. Deus vai resistir àquele que está com o coração cheio de si mesmo, querendo ser bajulado. Deus vai resistir. Mas a graça vem para o humilde. Amém? Então, como é que Deus faz para curar o orgulhoso? Ele começa a dar comandos ilógicos, como esse para Naamã. Tu vai lá dar 7 mergulhos. Mas isso não tem lógica. Pois é, mas Deus está mandando tu fazer. Vai dar 7 mergulhos, seja humilde. Então, para curar o nosso orgulho, Deus começa a nos colocar em situações que Ele vai provar nossa humildade. Para uns é 7 mergulhos.
para outros é uma crise financeira, para outros é uma enfermidade, para outros é um problema fora da agenda que aconteceu na família, no casamento. Porque Deus quer chamar de novo a nossa humildade, Ele quer que nós dependamos dEle, quer que nós olhemos para Ele e dizemos assim, Deus, eu estou entendendo, eu preciso voltar a te obedecer plenamente. Porque uma pessoa que está cheia de orgulho, ela não consegue mais obedecer a Deus. Ela faz o que quer e não o que Ele mandou. Nós não fomos chamados para fazer o que gostamos. Presta atenção nisso. E parece que quando nós estamos em início de carreira, nós somos pau para toda obra. Mas quando já temos uma posição, isso eu não faço mais. Isso eu não ponho minha mão. Isso não é para mim. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele não faz o que gosta, ele faz o que Deus manda. Por isso, não tem como ser discípulo sem negar a si mesmo. Negar a si mesmo é negar a sua vontade. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, foi o que Paulo disse. Então, quando nós sabemos que a nossa vida é para Ele, Ele é que nos guia, Ele é quem nos direciona, Ele é quem nos conduz e é Ele que nos manda. Mas quando nós estamos com o nosso coração cheio de orgulho, nós queremos fazer aquilo que a gente gosta. Aquilo que nos traz louvor, aquilo que agrada o nosso coração. E como a Eneida ministrou, não é agradar o nosso coração, agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então não é eu que tenho que fazer os desejos do meu coração acontecerem, mas Ele fará, Ele atenderá os desejos do meu coração. Não há problema nenhum em desejar. O problema é quem eu agrado, se é o meu coração ou é o comando dele. Não há problema nenhum meu coração ter desejos, por muitas coisas, por muitas causas. Não há problema eu gostar ou desgostar de fazer alguma coisa. O problema é quem eu estou agradando, se é a mim ou é Ele. O Senhor não reparte a sua glória com ninguém. O Senhor não reparte a sua missão com ninguém, no sentido de abrir mão da vontade dEle pela nossa. Nunca. Mas sim, sempre abrimos mão da nossa pela dEle. E isso nos mantém na posição de humildade, nos mantém na posição de vulnerabilidade e sujeição ao Senhor. Então o Senhor, Ele coloca em nós circunstâncias humilhantes para que nós voltemos a nos sujeitar a Ele. Assim como Naamã. Naamã, por causa da lepra, buscou ajuda. Será que esse homem, se não fosse uma situação tão séria, ele iria pedir água, pedir ajuda para o povo de Israel? Jamais. Mas a situação dele, de humilhação, o levou a pedir ajuda para o povo de Israel. Então, quando Deus nos dá uma instrução simples, não é aquela instrução em si que vai talvez fazer o milagre acontecer. Mas é a tua obediência àquela instrução simples. A tua humildade de caminhar no simples do Senhor. A tua humildade de perceber, Deus está falando, então, ainda que eu não concorde, ainda que eu não entenda, ainda que não tenha sentido, ainda que não tenha lógica, mas, porque o Senhor mandou, então, eu faço por obediência. Amém, queridos? Uma outra coisa que acontece muitas vezes é que Deus levanta pessoas ao nosso redor para nos aconselhar. Assim como aqueles oficiais aconselharam Naamã, e ele acabou fazendo o que era certo, por conselho daqueles oficiais, Deus também muitas vezes coloca pessoas ao nosso redor para nos ajudar, nos aconselhar, nos orientar. Isso também vem para curar o orgulho em nossas vidas. Amém? Mas o objetivo de toda essa história não era simplesmente a cura da lepra física, mas foi uma grande promoção de transformação espiritual daquele homem, porque aquele homem, depois daquilo, ficou temente a Deus, ao Deus de Israel, né? Então, ele reconheceu
o Deus de Israel como o verdadeiro Deus. Nós não podemos perder isso. Porque muitas vezes nós podemos colocar o nosso eu nesse lugar. Quando nós colocamos o nosso eu nesse lugar de honra, nesse lugar de obediência e adoração, o Deus de Israel, o nosso Deus, ele vai ter que mexer conosco para nos trazer de volta a humildade, a sujeição, para nos trazer de volta a vulnerabilidade a Ele. Como é que nós curamos, então, o orgulho em nossas vidas? A primeira coisa nós temos que reconhecer e confessar. A primeira coisa temos que reconhecer. Se nós identificamos, e eu creio que o Espírito Santo vai nos dar a oportunidade de fazer isso, se nós identificarmos esse orgulho em nossas vidas, essa vaidade em nossas vidas, nós precisamos reconhecer isso e a primeira coisa, confessar ao Senhor. Porque se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar, né? Então, precisamos de uma reflexão, uma autorreflexão, para identificar talvez áreas de orgulho em nossas vidas, áreas que nós precisamos nos tornar humildes novamente. Uma outra questão para a cura é voltar a orar de novo. Muitos deixam de orar porque confiam mais no seu taco do que no taco de Deus. Confiam mais na sua ação do que a ação de Deus sobre a sua vida. Então não oro mais. Se eu não confio em Deus, eu não preciso orar. Não é verdade? Agora, se eu confio que Ele vai fazer alguma coisa, que Ele vai me ouvir, que Ele vai responder a minha oração, então eu começo a orar. Eu começo a buscar o Senhor. Então, oração te ajuda a te manter humilde. Servir o reino de Deus, servir irmãos, lavar os pés, e isso te mantém numa posição de humildade. Quer ver uma pessoa que o orgulho entra quando ela não quer mais servir ninguém. Nem a Deus, nem a igreja, nem as pessoas, ninguém. Ela serve somente a ela mesma. Essa pessoa está tomada de orgulho. Então, quer manter a humildade na tua vida? Continue servindo o corpo de Cristo na terra. Continue lavando os pés. Jesus deixou clara a lição. É assim que eu quero que vocês façam. E ter um coração grato também vai te ajudar a vencer o orgulho. Porque o orgulho é uma tentação constante em nossas vidas. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Em tudo dai graça. Então, dá graças nas coisas boas, dá também nas ruins. E você vai ver que Deus vai te moldando com o tempo. Agora, outra coisa, obedeça as coisas simples. Ouça seus líderes. Ouça o Espírito Santo. Ouça a palavra. Ouça o Senhor falar contigo. Aquilo que Ele te falar, obedece. Pode ser mais simples ou insignificante. Procure ser preciso nas pequenas coisas. Também uma outra coisa que Deus trata nas nossas vidas. Nós precisamos aprender a receber ajuda dos nossos irmãos. Quantas vezes eu vi pessoas que estavam passando grande necessidade e eu disse, manda aí o teu Pix e vou te dar uma oferta. Não, pastor, não. Como não? Está passando necessidade. Não, mas não precisa se incomodar. Não é incômodo, meu irmão. Você precisa aprender a semear, mas precisa aprender a receber a semente ou a colheita das tuas sementes. Então o orgulhoso, ele também não sabe receber dos irmãos. O orgulhoso, ele não aceita conselho, ele não aceita oferta, ele não aceita ajuda. Ele quer fazer tudo sozinho para depois dizer, eu fiz, eu me basto. E se você está passando por isso, depois dá o Pix para alguém aí. Deus vai usar alguém para te ajudar. Amém? E sobretudo, amados, quando nós somos orgulhosos, nós paramos de confiar em Deus. Nós confiamos no mercado, confiamos no nosso braço, confiamos no governo, confiamos na situação, no emprego, no diploma.
paramos de confiar em Deus. E olha, o homem, ele tem uma tentação, uma sedução. Se ele descuida, ele coloca o coração dele nisso. Se ele descuida, ele diz assim: agora já estou bem de grana, agora posso ficar tranquilo. E ele, como o homem é fraco para colocar qualquer coisa como idolatria no lugar de Deus. E o homem, ele sempre procura fazer isso. Uma vez eu vi o Mike Murdock falando algo que ele estava pedindo para Deus lá um negócio que ia dar $1 milhão para ele. E Deus falou para ele o seguinte: cada vez que tu me pede isso, eu vejo que tu está, na verdade, tentando não depender de mim. Porque você quer fazer coisas que te dê tranquilidade, que te dê uma certa garantia, para não precisar mais depender de mim. Eu não tenho problema nenhum te dar isso, Mike, mas acerta o teu coração. Que na verdade o que você está me pedindo é uma garantia para não depender mais de mim. E eu tenho falado muitas vezes que se há uma obsessão da parte de Deus, é que nós dependamos dele. É que nós creiamos que ele é galardoador daqueles que o buscam. É que nós tenhamos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se há uma obsessão da parte de Deus, é que nós coloquemos todas as fichas nele. Isso vai manter o nosso coração em dia. Muitas pessoas não podem receber mais da parte do Senhor, porque não estão preparadas para a abundância. Queridos, não aqui nesse lugar, né? Deve ser lá na Europa, em outro lugar eu vi, né? Pessoas que, se Deus hoje dissesse assim: tá bom, vou abrir as comportas do céu na tua direção, a pessoa se perde. Aí alguém diz assim: então se é isso que faz as pessoas perder, o inimigo já teria dado tudo para todos. Não, não é isso, é o coração. É o coração desajustado que faz a pessoa ser resistida pelo próprio Deus. Então hoje o Senhor quer nos trazer de volta para Ele. E nós vamos dar um passo de fé aqui, para corrigir os nossos corações. Um passo de humildade, para que o Senhor venha operar e nos livre de todos esses caminhos enganosos, achando que nós somos alguma coisa. Querido, eu amo a tua vida e falo isso com muito amor, essa palavra que não é fácil de pregar. Uma palavra um pouco até dura. Mas eu não estou aqui para bajular ninguém. Eu estou aqui para te apresentar o que a Bíblia ensina. E essa palavra, ela tem o objetivo de nos confrontar mesmo, porque esse confronto é o que nos cura, esse confronto é que nos modifica, esse confronto é o que vai nos fazer crescer. E eu não quero ver você nas fileiras daqueles que foram resistidos pelo próprio Deus, porque estiveram com o coração errado, permitiram que essas sementes malignas entrassem no coração e depois se apartaram da graça do Senhor. Amém?